Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para continuar a leitura da Palavra de Deus. Ontem eu não consegui, eu estava muito ruim mesmo. Eu cheguei assim com a cabeça explodindo de dor, meu nariz escorrendo, espirrando muito, tossindo, uma dor no corpo. Eu sentei assim, eu não conseguia nem ver nada. Aí eu falei, meu bem, pelo amor de Deus, me ajuda. A gente precisa ler. Lê lá que eu fico acompanhando daqui e você fazendo a leitura da palavra para mim, por favor. A gente não pode deixar de ler nem um dia. Aí ele, graças a Deus, ele aceitou, ele fez, ele leu, né? Aí depois eu tomei um banho, tomei um Tilenol Sinus e tentar dormir. Dormi mais ou menos, mas graças a Deus hoje eu tô melhor, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos ler os 4 últimos capítulos, porque tá acabando. Então amanhã a gente já vai iniciar o livro de Josué. Então vamos ler hoje os 4 últimos, os capítulos, né? E aí a gente já amanhã já inicia com Josué. E terminamos hoje a leitura do livro de Deuteronômio, tá bom? Então abre lá, Deuteronômio 31. Vamos falar sobre Moisés nomeia Josué como seu sucessor. A gente viu que o livro de Deuteronômio, né? Ele falou muito repetindo as leis pro povo, né? Moisés repetindo ali tudo pro povo. Falou ontem, né, na leitura, né, que as bênçãos decorrentes da obediência, também falou das bênçãos decorrentes das bênçãos não, das maldições decorrentes da desobediência, né, o castigo da desobediência. Então foi muito forte ontem. Eu lembro que meu marido, ele começava a ler, ele parava, ele, gente, mas está muito forte isso aqui. Eu falei, vambora, né? Então, quanto nós precisamos, né, andar em obediência com o Senhor. Então vamos lá, capítulo 31. Depois foi Moisés e falou essas palavras a todo Israel. E disse-lhes, da idade de 120 anos sou eu hoje. Já não poderei mais sair e entrar além disso. O Senhor me disse, não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá essas nações diante de ti, para que as possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. E o Senhor lhe fará como fez a Sion e a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, as quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então com eles fareis conforme todo mandamento, desculpa, gente, todo mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temai, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse, aos olhos de todo Israel, esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espante. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E deu-lhe ordem Moisés, dizendo, ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano, da remissão na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel, aos seus ouvidos. Ajunta o povo, homens e mulheres, e meninos, e os teus estrangeiros, que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam, e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. A que seus filhos, que a não souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, e que ides passando o Jordão para possuí-lo. E disse o Senhor a Moisés, eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama Josué e ponde-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordem. Assim foi Moisés e Josué e puseram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés, eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá indo após os deuses dos estranhos da terra, para o meio dos quais vai, e me deixará, e anulará o meu concerto que tenho feito com ele. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado.
e tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não me alcançaram estes males, por não estar o meu Deus no meio de mim? Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiver feito, por se haver tornado a outros deuses. Agora, pois, escrevei-vos este cântico e ensinai-los aos filhos de Israel. Ponde-os na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Porque os meterei na terra que jurei a seus pais, a qual mana leite e mel, e comerá, e se fartarão, e se engordarão. Então se tornarão a outros deuses, e os servirão, e me irritarão, e anularão o meu conserto. E será que, quando os alcançarem muitos males e angústia, então este cântico responderá contra eles por testemunha. Pois não será esquecido da boca da sua semente, porquanto conheço a sua imaginação, o que eles fazem hoje, antes que os meta na terra que tem jurado. Assim Moisés escreveu esse cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel. E ordenou a Josué, filho de Nun, e disse: esforça-te e anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever essas palavras desta lei no livro, até o dia se acabar, deu ordem a Moisés e aos levitas que levavam a arca do concerto ao Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca do concerto do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, aos vossos ouvidos. Falarei essas palavras, e contra eles, por testemunhas, tomarei os céus e a terra. Porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis, e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira, com a obra das vossas mãos. Então Moisés falou as palavras desse cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel, até se acabarem. Capítulo 32, o último cântico de Moisés. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas da água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor. Dai grandeza ao nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele seus filhos, eles não são, e a sua mancha é deles, geração perversa e torcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Recompensai-vos assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o na terra do deserto e num ermo solitário, cheio de uivos. Trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o, como a menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e leva sobre as suas asas. Assim o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer as novidades do campo. E fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira. Manteiga de vacas e leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e o dos bodes com a gordura da flor do trigo. E bebestes o sangue das uvas, o vinho puro, e engordando-se Jesurum
deu coices, engordastes, engrossaste e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram, a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses, e vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Esquecestes da rocha que te gerou, e em esquecimento pusestes o Deus que se te formou. O que vendo o Senhor desprezou, provocado a ira contra os seus filhos e suas filhas, e disse: esconderei o meu rosto deles, e verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em que não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira, portanto eu vos provocarei. A zelos com os que não são povo, com nação louca, os despertarei a ira, porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até ao mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua novidade, e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles, exaustos serão de fome, comidos de carbúnculo e de peste amarga, e entre eles enviarei dentes de feras, como ardentes peçonhas de serpente, do pó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor. Ao jovem juntamente com a virgem, assim a criança de mama, como ao homem de cãs. Eu disse que por todos os cantos os espalharia. Faria cessar sua memória dentre os homens, se eu não receara a ira do inimigo, para que os seus adversários não estranhem, e para que não digam a nossa mão está alta, o Senhor não fez tudo isso. A nossa mão alta, o Senhor não fez tudo isso. Porque são gente, falta de conselhos, e nele não há entendimento. Tomara eles fossem sábios, que isso entendessem e atentassem para o seu fim. Como pode ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizesse fugir 10.000? Se a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregara. Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de fel, cachos amargosos têm. O seu vinho é ardente veneno de dragões e peçonha cruel de víboras. Não está isso encerrado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa ao tempo em que ressalvar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça a seu povo. Gente, eu só lembrei de uma coisinha aqui. Rapidinho. Às vezes eu, abri a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia aqui. Aí caía no versículo, né? Vamos ver o que Deus está falando comigo. Aí eu lembrei aqui agora, né? Imagina, você faz isso, né? Achando que Deus vai falar assim. Não fala, gente, não fala. Vamos abrir a Bíblia aqui para ver o que Deus fala comigo. Não, gente. Aí você abre, né? Coloca o dedo aqui, abre o olho e coloca: minha é a vingança e a recompensa ao tempo que ressalvar o teu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. Imagina! Eu me lembrei disso aqui agora. Não façam isso. Já fiz, mas não façam. Não é assim que Deus fala com a gente. Deus fala através da leitura da palavra, né? Tem todo um contexto aqui, né? E aí a pessoa pega um versículo isolado e fala: Deus está falando comigo nesse versículo, eu vou morrer, minha ruína está chegando. Porque o Senhor fará justiça a seu povo e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e não há fechado, nem desamparado. Então dirá: onde estão os seus deuses? A rocha em que confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura e de cujas libações bebiam vinho? Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós escondedouro. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. É forte, né, gente? Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre.
Se eu afiar a minha espada reluzente, travar do juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros, desde a cabeça haverá vingança do inimigo. Jubilai, ó nações, com o seu povo, porque vingará o seu sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários fará tornar a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséias, filho de Nun. E acabando Moisés de falar todas essas palavras a todo o povo, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir toda a palavra desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, aqui passando o Jordão, ides para possuí-la. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte de Abarim, o monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte a qual subirás, e recolher-te ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Ó, e se recolheu a seu povo. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção, em Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio do povo dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. A majestade de Deus, capítulo 33. Essa, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai, e lhe subiu de Seir. Resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de santos à sua direita. Havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos com todos os seus santos. Estão na tua mão. Postos serão no meio, entre os teus pés. Cada um receberá das tuas palavras. Moisés nos deu a lei por herança da congregação de Jacó. E o Senhor foi rei de Jesurum, quando se congregaram os cabeças do povo, como as tribos de Israel. Viva Ruben e não morra, e que os seus homens sejam numerosos. E isto é o que disse de Judá: ouve ao Senhor a voz de Judá, introduze-o no seu povo. As suas mãos lhe bastem, e tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos. E de Levi disse: teu Tumim e teu Urim são para o teu amado, que tu provastes em Massá, com quem contendestes nas águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e sua mãe: nunca o vi, e não conheceu a seus irmãos e não estimou a seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram o teu conserto. Ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Levaram incenso ao teu nariz e o holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e a obra das suas mãos te agrade. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o aborrecem, para que nunca mais se levantem. E de Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá, e ele morará entre os seus ombros. E de José disse: bendita do Senhor seja a terra, com o que há de mais excelente nos céus, com o orvalho e com o que há no abismo que jaz abaixo, e com as mais excelentes novidades do sol, e com as mais excelentes produções da lua, e com as mais excelentes dos montes antigos, e com a mais excelente dos outeiros eternos, e com o mais excelente da terra, e com a sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça. A bênção venha sobre a sua cabeça, sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Ele tem a glória do primogênito, do seu boi, e as suas pontas são pontas de unicórnio. Com elas ferirás os povos juntamente até as extremidades da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. E de Zebulon disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu Issacar nas suas tendas. Eles chamarão os povos ao monte,
Ali oferecerão ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos na areia. E de Gade disse: Bendito aquele que faz dilatar a Gade, que habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. E se proveu da primeira parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador, pelo que veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. E de Dan disse: Dan é leãozinho, saltará de Bazã. E de Naftali disse: Fartateai, ó Naftali, da benevolência, e encheste da bênção do Senhor. E possuiu o ocidente e o meio-dia. De Asser disse: Bendito seja Assé com os seus filhos, agrade os seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. O ferro e o metal será o teu calçado, e a tua força será com os teus dias. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua alteza sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços eternos. E ele lance o inimigo de diante de ti e diga: destrói-o. Israel, pois, habitará só e seguro na terra da fonte de Jacó, na terra do cereal, e no de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado és tu, ó Israel. Quem é como tu? Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza. Pelo que os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás sobre as tuas alturas. Capítulo 34 e último capítulo do livro de Deuteronômio. Moisés sobe ao Monte Nebo, vê a terra prometida e morre. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até ao mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente a darei. Mostro-te para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte a Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. 120 anos. E seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ela o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto de luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre eles as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvido, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer da terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo o povo de Israel. Amém, amém, glória a Deus. Terminamos de ler Deuteronômio, mais um livro. Terminamos de ler o Pentateuco, né? Agora nós vamos iniciar amanhã o livro de Josué. Vamos ler o capítulo 1, 2 e 3 de Josué, né? E Deus falará conosco. Eu creio assim, né? Através do livro de Josué também. Falou muito comigo através do livro de Deuteronômio, né? Porque às vezes eu lia e ficava pensando algumas coisas e falava: meu Deus, precisamos ser obedientes, precisamos ser obedientes, precisamos ser obedientes. Enfim, Deus é bom o tempo todo. E amanhã a gente inicia Josué, para a glória de Deus, amém? Fique com Deus, uma boa sexta-feira.